Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Mais um pouco aí. Eu tenho aqui algo para dizer para os irmãos que cada vez mais está avançando o ecumenismo, cada vez mais as religiões estão se unindo, cada vez mais as igrejas estão aceitando. Eu quero dizer que dia 27, ontem ainda, né, pela noite, no finalzinho da tarde, foram aprovados unanimemente, praticamente, né, faltando por uma única religião na escola. Uma única religião. Veja o que vocês estão vendo, é real. Quer dizer, isto significa obrigar a você a aceitar a religião daquele que, na verdade, você não concorda. Isso significa que nós somos protestantes, nós protestamos contra nós somos contra a idolatria, né, contra o pecado, contra aquilo tudo. Então, veja que está aqui, ó, Estado e fé. STF permite ensino confessional de religião nas escolas. Vamos ler aqui para vocês verem que absurdo, né, que esse país está chegando, tirando a liberdade das pessoas acreditarem na sua própria fé, ou seja, querem chamar vocês ao catolicismo, querem unir você à cruz, né? Querem unir você ao catolicismo. E, na verdade, esse catolicismo aí, ele já está influenciado ao Vaticano, ao Papa, né? O Papa é uma ordem que vem lá do Vaticano para que esses homens, né, que são traidores da lei, traidores do país, que eles façam o que eles quiserem para destruir a fé das pessoas. Embora a nossa fé na Constituição Quinta, né, da Constituição Quinto, parágrafo 5º da Constituição Federal, ela nos assegura, né, a nossa religiosidade. A fé é individual, nós não podemos acreditar numa só religião. Nós não podemos crer numa religião, apesar, além do mais, que religião e placa de igreja não salva. Quem salva é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o único que salva. Então, veja que nós estamos vendo aqui algo tremendo, né? O ecumenismo na escola, né? A escola agora é obrigada a pregar somente o catolicismo e nesse catolicismo já vai influenciando já as crenças tipo o Islã, né? A Sharia, né? Tipo o espiritismo, todas as religiões agora foram aprovadas, todas foi aprovada em uma só. Quer dizer que todas as religiões podem ser unanimemente ligadas ao catolicismo. Isso para nós cristãos, servos do Senhor, para nós evangélicos, que somos chamados protestantes pela Igreja Católica, estamos aí, na verdade, com as mãos atadas, né? Então, pensando aqui, bem, os seus pastores já se aliaram a eles, né? Muitas igrejas, né, pentecostais também, muitos pastores, vocês que estão dentro dessas igrejas, sinagoga grande aí, garganta do diabo, é lógico, é óbvio que aquele pastor que está ali, como chamamos ele de pau mandado, né? Ele não vai chegar e provavelmente ele nem saiba tanto, né? Mas ele vai chegar e vai transmitir para vocês o que os seus presidentes, né, cabeças, líderes que se venderam ao satanismo, que se uniram, unificaram a só uma fé. Isto, né, leva a dizer que você acredita, você que é evangélico, está concordando, né, a acreditar em bruxaria, magia negra, magia branca, no Alcorão, né, em acreditar na Bíblia, nas imagens católicas, acreditar em tudo. Então, quer dizer, um verdadeiro ecumenismo, né? Aí, vemos aí, né, o STF, ele ecumenizando a escola, ele ecumenizou a religião na escola. O que é ecumenismo? Ligação de uma só religião. Então, veja que Satanás está trabalhando gente para que isso venha expandir mais rápido, para que muitos milhares de pessoas venham perder sua fé no verdadeiro Deus e volte, como está escrito em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Os cães não entrarão no reino de Deus. O que que significa os cães? Os cães significam que quando, você já notou, quando um cachorro, quando um cão, ele come, né, a comida, né, ele come ali, e ele então vem e faz o quê? Ele vomita. Ele vomitando,
automaticamente, novamente, ele vai e come. Então, esses tipos de pessoas, eles não entram no reino de Deus. Ou seja, você que era contra o pecado, você que era contra a imagem, você que era contra a idolatria, e agora você olha, não tem problema, cada um tem sua fé, você está de acordo com ele ou com ela, você está concordando, né, com verdadeiramente o que o homem, o que o diabo ajuntou, então veja bem que você também é ecumenismo, você também é um cão, segundo a Bíblia, porque você aceita todas as religiões, você aceita toda a fé. E você automaticamente volta para a Igreja Católica somente com o título de Igreja Evangélica. Na verdade, não existe aí nenhum evangelho mais pregado no tempo da graça, né? Que entre essas igrejas aí. Apesar que nós estamos no tempo da graça, mas não não há mais um evangelho graciano, verdadeiro, puro e limpo, nessas gargantas do diabo. Então, esses pastores satanistas aí, eles uniram, né, unificaram, né, a, as suas igrejas ao papado. Vamos ler um pouquinho aqui? Vamos ler para a gente entender. Então, está aqui, né, Estado e fé. STF permite ensino confessional de religião nas escolas. Vamos ler aqui. Aqui tem uma Bíblia e uma cruz. É óbvio que a cruz, para os verdadeiros cristãos, não é símbolo. Nós não se prostramos diante de uma cruz. Você sabe muito bem. Qual a diferença tem do verdadeiro cristão para os cristãos que seguem a cruz? Eles adoram a cruz. Nós adoramos Jesus. Inclusive, a Bíblia diz assim, ó, seguir a mensagem da cruz. A mensagem da cruz já não está mais aqui. Se a mensagem da cruz estivesse aqui, com certeza absolutamente, se não tivesse ressuscitado, nós estaríamos aqui prostrando ao pé da cruz. Como essas igrejas satanizadas têm feito, criado, né, uma fortaleza de ecumenistas, né? Ecumenistas. Então vamos ler aqui. A Procuradoria-Geral da República diz que permissão de ensino religioso deve ser mais restrita para evitar favorecimento de religiões mais poderosas. Veja aí. Com voto de Minerva de presidente da corte, ministra Carmen Lúcia, né? Já sabe o nome dessa mulher aí, né? O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira pela permissão de ensino religioso confessional nas escolas públicas. Em votação apertada, 6 votos a 5, na verdade, nós perdemos por 1, né? Vamos dizer, os cristãos perderam por 1. O tribunal rejeitou a ação direta de inconstitucionalidade, ADI 4439, que pedia que o ensino religioso fosse apenas uma apresentação geral das doutrinas e não admitisse professores que fossem representantes de nenhum credo, como um padre, um rabino, um pastor ou uma Ialorixá, mãe de santo. Na prática, as leis brasileiras permanecem como estão e fica autorizado que professores de religião no ensino fundamental para crianças de 9 a 14 anos promoverem suas crenças em sala de aula, mas também continuam autorizados ao ensino não confessional e o interconfessional, aulas sobre valores e características comuns de algumas religiões. Características comuns de algumas religiões. Sabe quais religiões? Não está falando do cristianismo, né? Então, já estamos falando da Sharia, do espiritismo, e lá vai. O vovô está dormindo. O povo que vive com parente morto em casa. Ah, não, aqui o vovô está dormindo, o povo que vive. Isso aqui é uma matéria, né? Satanista cria curso infantil para contrapor ensino cristão em escolas dos Estados Unidos. Isso aqui é só matéria. Eu até estava. Mas vamos lá. Os estados e municípios também continuam livres para decidir se devem remunerar os professores de religião ou fazer parceria com instituições religiosas para que o trabalho seja voluntário e sem custo para os cofres públicos. Atualmente, a Lei de Diretrizes à Base de Educação Nacional prevê que as escolas ofereçam obrigatoriamente o ensino religioso para crianças. No entanto, a disciplina e a facultativa e os alunos só participarão se eles ou seus responsáveis manifestarem interesse. Mesmo assim, o Procurador-Geral da República argumenta que, por não determinar se a aula pode ser confessionais ligadas a uma confissão religiosa,
ou não, a lei dá espaço para que predomine o ensino religioso católico nas escolas municipais e estaduais, o que violaria o princípio de que o Estado é laico. Tá vendo aqui, irmão? Olha, então quer dizer, violaria, né? Se a pessoa, eles colocarem aí uma só religião, eles não estão dizendo mais que o Estado é laico, eles estão falando que agora o Estado agora é comunista, né? Que agora é obrigado, né, a você pode ter sua religião, mas você é obrigado a aceitar todas, certo? Você é obrigado a aceitar todas a religião, todas. Você não pode, de maneira nenhuma, na verdade, você está ligado agora a uma só religião. Você é um crente de uma só religião. Se perguntar se você é católica, você fala que é. Se perguntar se você fala que é espírita, você fala que é. Se perguntar que você é muçulmano, você fala que é. Se perguntar que você é evangélico, cristão, você fala que é. Então, não faz diferença a distinção de religiões. O Deus é o mesmo, segundo eles, né? O Deus é o mesmo. O Jesus é o mesmo. Afinal de contas, apesar, além do mais, só não seria o mesmo a Sharia, né? Que é os muçulmanos, o Alcorão, que não seria o mesmo, porque eles não têm Jesus como Deus, eles têm Jesus como profeta, que é outro tonto mesmo esse povo, né? É um povo desnorteado, um povo perseguitivo dos cristãos. É eles que, no futuro, estarão aí perseguindo você, que vai ficar e cortar e decapitar o teu pescoço. Lembre disso. Você que diz que é cristão, que não anda na presença de Deus, for ficar, vai acontecer isso com você, se você não negar a Jesus. Mas no julgamento que começou em agosto e foi retomado nessa quarta-feira, 6 ministros da corte, nem vou ler o nome, vou ler, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, entenderam que a laicidade do Estado não significa que ele deve atuar contra religiões, mesmo na instituição pública. A favor do pedido da PGR, votaram Luiz Roberto Barroso, Luiz Funk, Rosa Weber, Marco Aurélio Melo e Celso de Mello. No voto de Minerva, Carmen Lúcia argumentou que não via nas leis brasileiras autorização para o proselitismo e para o catequismo nas escolas. Ao mesmo tempo, diz também não ver proibição de que se ofereça ensino religioso orientado por princípios de uma denominação específica. Ela afirmou, no entanto, que todos os ministros estão de acordo com a condição de Estado laico do Brasil, a liberdade de crença, a importância de tolerância, a pluralidade das ideias e a garantia de liberdade de expressão e manifestação. O debate pôs, de um lado, associações católicas e evangélicas, e, de outro lado, órgãos tais dispares quanto a Federação das Associações Muçulmanas e a Liga Secular Humanista Brasil. Veja bem que nós nunca ouvimos falar nessas religiões chamadas muçulmana se ligando dentro das escolas, né? Dá uma olhada aí para você ver. Então, isso é uma abertura para que o islamismo, né, a Sharia, esteja introduzida dentro das escolas. Isso aí é uma estratégia do diabo, né, irmão? Isso é uma estratégia maligna, uma estratégia diabólica, para que abra expansão para que outras religiões também venham ensinar. Então, quer dizer, a criança, né, ou o estudante que estão lá no ensino de religião, ele terá, né, a oportunidade de conhecer todas essas religiões, né? E ele vai ser ensinado a acreditar em todas elas. Ele vai ser ensinado a aceitar todas elas. E se ele aceitar todas elas, isso chama ecumenismo. O ecumenismo é quando você aceita todas as crenças que você compartilha e diz que verdadeiramente você acredita nessa teoria deles. Vamos lá. Limites. Na primeira sessão do julgamento, Barroso, que é relator da ação, Funk e Weber concordaram com o argumento da Procuradoria de que o ensino religioso, mesmo que facultativo, pode expor criança a constrangimento, caso elas escolham não frequentar as aulas, por exemplo. É isso aqui, irmão, certo? Então veja aí que os cristãos, nenhum desses cristãos, eles vão frequentar esse tipo de aula.
né? Nenhum dos jovens crentes, nenhum dos filhos de cristão vai frequentar esse tipo de aula. Porque, vou dizer o que funciona. Por exemplo, funciona o seguinte: você que é uma pessoa reservada, né? Você que tem até vergonha de falar sobre sexo para o seu filho, ou mostrar uma página de uma revista pornográfica, ou mostrar um filme pornográfico para eles, ou ensinar que a menina, que a moça, né, tem que se resguardar, tem que mostrar, estudar o que é os órgãos genitais dela ou dele. Então, você que tem essa restrição, não se preocupe. Isso aqui é a mesma coisa que a escola ensinaria para eles. Esse lado já tem, né? Já tem leis aí querendo infiltrar. Mas é a mesma coisa, você não querer, não concordar que esse tipo de ensino, nem na sua casa você dá, né? Que a criança ou adolescente vai aprendendo, desenvolvendo sozinho, é, mesmo que você sabe que as pessoas falam e eles aprendem por fora, escondido, mas você sempre, como um pai e a mãe reservado, você sempre vai querer restringir isso. Mas isso você não precisa preocupar, porque as escolas, né, as mulheres satanistas estão de plantão para ensinar os seus filhos a serem verdadeiramente grandes prostitutas, grandes desvio de funções, de homem para mulher, de mulher para homem, e aí para vai, porque, na verdade, as escolas hoje não se dá mais para os filhos cristãos, filhos evangélicos, né? Está frequentando. Infelizmente, isso está o quê? Expulsando o evangélico verdadeiro, o filho evangélico verdadeiro de dentro da escola. Então, isso aqui quer dizer que é, eles colocam, eles implantam na cabeça, né? Tipo, por exemplo, né? Você aceitar o homossexualismo, você aceitar o, o bandidismo, ou seja, o traficante, que traficar é normal, você aceitar algumas coisas assim. Então, seu filho vai tanto assistindo isso, vai tanto participando, que ele acredita em tudo, né? Ele acredita que o budismo vai para o céu, o islamismo vai para o céu, católico vai para o céu, evangélico vai para o céu. Então, quer dizer, ele acredita que todos vão para o céu e que toda religião é certa, enquanto, na verdade, uma só que é certa, o, prote, o, prote, o protestantismo, né? Protestantismo, né? Então, esse é o certo, você protestar contra o errado. Qual é o evangélico? Qual é a religião que leva ao céu? Jesus Cristo é a verdadeira religião. Por onde? Qual o meio eu devo acreditar? No protestantismo, né? Esse, quando você protesta contra o pecado, contra as imagens, contra todas as fugaturas dessas religiões que, na verdade, estão aí destruindo, eu quero te dizer uma coisa que você está aí no caminho certo. E o que nos leva a isso? Para você que é pastor, para você que é cristão, evangélico, para você que posta vídeo, né, aqui de Umbanda, Kibanda, Candomblé, você posta vídeo de todos os tipos de adorações de imagem e tal, que outro. Isso aí quer dizer que daqui uns dias, ou seja, se foi aprovado hoje, pode ser que a partir desses momentos, né, você falar contra esse tipo de religião, você vai acabar sendo preso, conduzido, processado. E isso é um cala a boca dos evangélicos, né? Isso é um cala a boca dos evangélicos, porque quem votou, né, essa pestilência para o mundo, para o país, foi justamente um dos três poderes superiores, né, que decidem o que fazem com o brasileiro. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Independente que nós queira ou não, isso tem que acontecer. Mas eu digo uma coisa, para mim que não fede nem cheira, o exército está no poder, porque para mim só fede para quem deve, né? Para quem deve, fede. Mas para quem não deve, não fede nem cheira. Então, tanto ele lá como não, né? É, eu acho que, no sentido, deveria sim. Eu sou a favor de uma intervenção neste país para ver se ameniza até a noiva ser arrebatada, né?
coisa que vai ser mais difícil. Mas se dizem aí. Mas aqui é outra coisa. Então, defende que o STF, aonde que eu li? Aqui, ó, eu li aqui. Está bem a posição da maior parte da Associação de Educadores, ONGs de Direito Humano e congregação religiosa que pediram para que seus argumentos fossem ouvidos pelo tribunal. Defendemos que o STF estabeleça limites negativos à presença do ensino religioso nas escolas públicas. Limites do que não pode ser, disse a BBC Brasil. Denise Carreira, relatora nacional do direito humano da Plataforma Brasileira de Direitos Humanos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais, DHESCA, né? Ligada à Unesco, órgão da ONU para a Educação, Ciência e Cultura. Quando esta ONU ela entra, irmão, né, é ela que vem trazendo as leis, ela, o Papa, para dentro dos países. Entre outros que não podemos ter matrícula automática na aula de religião, que hoje é o caso em muitas redes de ensino. A família que não quer tem que passar por um procedimento longo para tirar a criança. Também defendemos que o ensino religioso não pode ser oferecido em horário de disciplinas obrigatórias. Aulas no meio período, por exemplo. Muitas escolas fazem isso para forçar a barra. Então, veja aqui, olha, a família que não quer tem que passar por um procedimento longo para tirar a criança. Veja bem, irmão. Quer dizer, né, a persistência para pôr a criança para aprender, né, que ser gay é normal, para aprender que ser prostituta é normal, para aprender que ser idólatra é normal, para aprender que ser isso tudo é normal, né? Então, isso é o ecumenismo, concordar com todas as ideias, uma ideia só, reunida, é um pacote só. Então, veja aqui, aulas no período. Muitas escolas fazem isso para forçar a barra. Para a carreira, o STF deveria ir mais longe. Além de definir o tipo de ensino religioso que deve ser oferecido às crianças, também deveria discutir se este deve ser custeado pelo poder público, como a lei atual permite. No momento em que o país está com a dificuldade de implementação do Plano Nacional de Educação, por falta de recursos, não tem cabimento investir dinheiro público em ensino religioso, afirma. Túlio Viana, professor da Faculdade de Direito, UFMG, advogado que representa a língua humanista, né, secular do Brasil, que congrega pessoas sem religião, como agnosticismo e ateus. Acredita que a ação da PGR buscava, de certo modo, corrigir uma tradição dentro da própria Carta Magna. Ao prever o ensino religioso, a Lei de Diretrizes e Bases de Educação quase prevê uma exceção dentro da regra de laïcidade do Estado. Então, isso precisa ser interpretado de forma restrita. Ou o Estado financia uma espécie de catecismo em sala de aula, ou oferece uma disciplina que daria a um aluno uma visão geral das várias religiões, sem proselitismo. Isso nos parece mais de acordo com a visão que a Constituição de 88 consagrou, disse a BBC Brasil. Do outro lado, o advogado de Conferência Nacional de Bispos do Brasil, CNBB, Fernandes Neves, enfatiza que a Igreja Católica, defensora do ensino confessional, não quer necessariamente um catecismo nas escolas públicas, defendendo o ensino de todas as religiões, como a Constituição diz. Por exemplo, a aula de religião, na sexta-feira, no último horário, as crianças manifestariam sua preferência e as próprias congregações religiosas se encarregariam, como parceira das escolas, de mandar seus representantes voluntariamente para dar aula, disse a BBC Brasil. E eu não concordo, né, irmão? O que acontece? Isso aqui é uma união de uma só religião, certo? Então, o pastor concorda que o membro deles, né, o auxílio dos membros, pode, o pastor pode sair da sua, no caso, da sua igreja e ensinar a sua religião ali. E ali aqueles alunos escutaram ali do pastor, aí vem outro da católica e vai dando. Aí vem o espiritismo também, né? Vai dando. Aí vem o homossexualismo, vai dando. Aí todos os alunos que estão ali assistindo, né? Eles vão fazer as suas escolhas, quais são as aulas que eles querem assistir. Certo, irmão? Isso significa ecumenismo satânico, né? Pode-se falar da história e dos valores das religiões em aula de história e filosofia sem privilegiar nenhuma delas. Veja aqui. Quer dizer, você pode falar da sua religião, mas você não pode
privilegiar a sua, né? Você não pode falar que as outras, aquela está no caminho errado, que aquela está te ensinando errado. Então, quer dizer, isso será crime. Tá vendo, irmão? Tapa a boca do cristão. Mas ensino religioso é aprimoramento em determinada fé. Claro que a CNBB, né, quer que todo mundo tenha aula de religião católica, mas admite que possa existir pessoas que queiram religião africanas, das evangélicas, do judaísmo, viu aqui? Né? Então, a Igreja Católica, né, ela gostaria que fosse só católica a religião dela. Porém, no ecumenismo, uma só religião significa que o seu filho ele vai poder assistir aula de judaísmo, aula de muçulmanismo, aula de espiritismo, aula de LGBTs, tudo aquilo. Quer dizer, você vai ter, esse aluno vai poder interagir com todas as aulas, todas as religiões. E no final da conta, ele vai ter que amar todas elas por iguais. Significa afastar o seu filho de Cristo do verdadeiro evangelho. É isso que as escolas, a partir de hoje, vai fazer. Ou seja, a partir de amanhã, de ontem, né? No censo 2010, 64,6%, hein? Os brasileiros se declararam católicos e 22,2% protestantes, o que inclui igreja evangélica, tradicionais, pentecostais, neopentecostais. Mas também há espírita, testemunho de Jeová, seguidores de religiões de matriz africanas, como candomblé, umbanda, umbandistas, judeus, muçulmano, baia, seguidores do santo daime e outros. Como garantir que todas elas possam estar representadas, mesmo sob demanda na grade circular? Reconheço que essas dificuldades possam existir, mas depende de as congregações mandarem as pessoas para as escolas. Veja bem, irmão, dificilmente elas terão todas essas aulas, mas depende de cada região. Na Bahia, por exemplo, onde há influência maior de religiões africanas, pode ter mais aula delas, ou até uma disciplina interconfessional de currículo combinado entre duas religiões, sugere Neves, da CNBB. Veja aí, né, que os seus alunos, eles devem, um exemplo, para o cristão, né, ele for lá e dar vamos supor que ele vai lá ensinar a pessoa, vamos supor que eu como pastor, eu vou ter restrição, eu não posso pregar contra os santos, eu não posso pregar contra a idolatria, eu não posso pregar contra as imagens de escultura, eu não posso pregar contra as fornicação, o adultério, eu não posso ensinar para eles. Se eu ensinar para eles, eu vou ferir a outra religião de que acredita num santo, do que acredita nisso, na pedra, no tijolo, nisso, no outro. Então, o que vai acontecer? Então, eu não vou poder falar isso. Se eu falar isso, eu posso ser o quê? Criminalizado, né? Então, veja que você não pode falar isso. Vamos continuar. Não posso imaginar que isso fomente a discriminação, e sim ensina tolerância. E se você tem 6 classes no mesmo horário, cada um indo para onde quiser, isso ajuda. Quem não quiser vai jogar bola, vai para casa mais cedo. Veja bem, irmão. Isso é uma forma. Quem paga? Né? Quem paga? A ideia de que a escola pública consiga manter diversas aulas de religião diferente, no entanto, é vista como utópica por outros especialistas. Nossa escola já não tem sala suficiente para todo mundo. Imagine se no dia de ensino religioso tiver pelo menos 5 ou 7 aulas diferentes. Irmão, o que eles estão falando aqui? Que as escolas, a partir de ontem, podem passar a ser uma igreja no horário das aulas de religião. Ou seja, no mesmo local que a igreja evangélica, ali pode ser uma igreja espírita, ali pode ser uma igreja católica, ali pode ser uma igreja umbandista, ali pode ser uma igreja, todas as igrejas, todas as fés. Então, a escola, ela terá vários slogans de igreja. O que significa isso? Ecumenismo, ecumenização, união de uma só religião. Né? Então, como eles já fizeram isso na igreja, agora eles passaram a fazer na escola. Por quê? Porque o pastor, o padre, ou quem seja, estiver ensinando aquela reunião lá, eles vão ensinar as pessoas um exemplo.
Lá em Apocalipse 22, 15, 16, 17, assim, os idólatras não entrarão no reino de Deus. Então, os pastores não vai poder mais ensinar que isso é idolatria, adorar a imagem. Porque se ele falar, ele deixou de ser ecumenista. Então, ele tem que falar assim, olha, irmão, o, o santo de barro, né? Não é pecado ter ele, né? Não é pecado ter ele em casa. Você pode até ter ele em casa, né? Para as crianças, por exemplo, ele pode ser o seu amigo, companheiro, né? Então você pode ter duas fés. Você pode ter uma fé naquele santo, porque nós não podemos ofender o nosso irmão católico, não podemos falar que ele está adorando errado, e você pode também, né? Chegar e, e adorar a Deus, né? Então você vai lá na igreja católica, você cultua, você pode ir lá, você faz o sinal da cruz lá, ajoelha no pé do santo, você pode ir no espiritismo, né? Chega lá, você assiste uma sessão, come lá alguns patuá lá, algumas coisas lá, algum trem que dá para comer lá, sei lá, patuá não, né? Alguns guisados, algumas coisas consagradas, não tem problema nenhum, você é bem recebido. Você pode ir no muçulmano, leva lá a sua a sua esteirinha, né, para que você possa lá ficar, né, batendo a testa no chão. Então, quer dizer, é isto que é ecumenismo, né? É isso que é ecumenismo. Então, nós temos que entender, irmão, que acabou a liberdade de religião na escola, acabou a liberdade de religião. Ninguém mais pode defender a sua própria religião, né, no sentido que aquela condena, que aquela lei não condena, que aquele está certo, aquele não está certo. Então, nós estamos vendo aí, né? Vamos ver aqui para você ver aqui um decreto. Aqui, ó, catolicismo e outras. Hoje, segundo Cury, a maior parte do Estado brasileiro custeia a aula de religião nas escolas públicas. Em muitos casos, disciplinas ligadas a uma religião específica, geralmente cristã. Soma-se a isso o fato de que em 2010 o Brasil assinou um acordo com o Vaticano. Olha aqui, ó. Tá vendo? Quer dizer, porque o Brasil em 2010 assinou um acordo com o Vaticano, com a Igreja Católica, para pôr a religião nas escolas, só católica? Por que o Brasil não assinou um acordo com os protestantes, né? Que também tinha que ter dois horários, o horário para protestante e o horário para o catolicismo. Claro, porque ainda não era época de ecumenizar, não era época de estar pregando uma só religião. Então, veja bem que no decreto 7.107/2010, que previa o ensino católico aberto também a outra confessionalidade para crianças de ensino fundamental, a ação da PGR também pedia que o STF considerasse esta parte de acordo inconstitucional. O acordo assinado no Brasil com o Vaticano é inferior, né? É inferior, superior ou igual à lei das diretrizes e bases? Eu acredito que é inferior. A Constituição está acima de um acordo assinado com uma só denominação religiosa, afirma o jurista. Mas, para o presidente da Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, né, Anajuri, Uziel Santana dos Santos, professor de Universidade Federal de Sergipe, seria ingratidão impedir o ensino confessional nas escolas. Entendendo que, em primeiro lugar, o ensino público foi criado no país historicamente a partir do século XVI, com a chegada dos primeiros jesuítas, ou seja, por cristão. No século XIX houve as primeiras escolas protestantes. Antes era protestante, veja só, não era. É uma certa ingratidão histórica querer extirpar do ensino público o ensino religioso, disse a BBC Brasil. Santos acredita que não deve haver privilégio de nenhuma religião, mas admite que professores cristãos podem acabar sendo contratados com mais frequência nas escolas. Bom, veja bem, né, que, para o outro lado, né, esse irmão aqui, ele tem tido uma visão melhor. Mas não adianta que os professores que vão ser contratados, né, evangélicos a mais, é lógico que eles vão pregar a Sharia, eles podem não pregar o catolicismo, né, porque o catolicismo, na verdade, eles, por mais que seja,
eles adoram Jesus, né? Mas já o muçulmano não. Os muçulmanos eles não adoram Jesus, né? Jesus para eles é profeta. Como pode ser um povo tolo, né, irmão? Então, irmão, vamos lá. O IBGE diz que mais de 90% da população é cristã. Então, o recrutamento das religiões que representam o povo brasileiro estaria decidido aí. Não estou dizendo que só haveria professor cristão, mas isso não seria problema, porque reflete a demografia do povo brasileiro. Mas não seria difícil encontrar professores para religiões minoritárias, né, em todos os municípios do país? Indaga a reportagem. É difícil achar professores para outras disciplinas também? Responde o jurista. Se numa próxima Assembleia Constituinte se decidir estipar o ensino religioso, é possível, mas não foi esse o modelo aprovado em 88. Nesse sentido, nós precisamos resgatar a estabilidade do texto constitucional. Intolerância. De acordo com Carlos Robert, no entanto, o que estava em jogo no julgamento do STF era uma questão anterior à pergunta sobre quem paga pelas aulas da religião nas escolas municipais e estaduais. Esse debate é um termômetro do nível da sociedade brasileira de tolerância ao diferente. E esse nível está muito baixo, afirma, segundo ele, houve um aumento de episódios de intolerância religiosa entre crianças de escola pública nos últimos anos. Até mesmo a grande loja maçom, aí, ó, tem mais outra aqui, irmão, né? A escola maçom também, na igreja, né? Ó, na igreja, não, na escola, né? Tem também a instrução, a religião, o ensino deles, né? Pediu para participar do processo motivado por episódio de intolerância contra a religião africana no Estado. A maçonaria não é religião. Eles dizem que não é na religião, mas é sim, viu, irmão? Por isso, não tem nenhum posicionamento favorável ao contrário a qualquer religião, mas maçonaria defende as liberdades, se posiciona ao contrário a qualquer preconceito e intolerância religiosa. O Estado é laico e deve permanecer laico, disse a BBC Brasil o coronel da PM, Ubiratã, Ângelo Mestre Maçom, espírita kardecista e membro da Comissão Permanente de Direitos Humanos da GMRJ. Veja aí que é mais uns satanistas, né? Para Viana, da Liga Humanista, a ideia de separar os alunos do ensino fundamental em turma de religião diferente, mesmo que pontualmente, também pode ser um estímulo à intolerância. Temos que pensar que tipo de sociedade queremos construir. Um modelo em que convivência e religião só é possível com a separação de um modelo e que as crianças aprendem desde cedo que existe uma diversidade de crenças e que elas podem conviver? Indaga. Tá vendo aqui? Essa é a pergunta. As crianças vão aprender que existem várias entidades religiosas, mas no seu ensino todas são iguais. Então, se são dados às mãos, né? Então é ecumenismo. Com precedente desses, podemos começar a ter conflito religioso que não tínhamos. O debate do STF não inclui as escolas privadas. O próprio ministro Barroso relata toda a ação no tribunal, disse na primeira sessão que a escola privada pode estar ligada a qualquer confissão religiosa, o que é legítimo. Então veja aqui, ó, que a escola, né, ela tinha que estar livre, né, para poder aceitar o evangelho. Porém, agora nós temos aí uma escola ecumenizada. Mais um passo, né? Mais um passo de que Satanás dá sobre uma só religião, sobre uma nova ordem mundial. Então, seu filho, ele vai ter a opção de escolher, mesmo sendo evangélico, ele vai ter que ouvir as aulas de todos para que ganhe ponto. Essa é a verdade. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Sem comentário mais.